Olá! Ei, olha, eu vou dar uma dica rápida e objetiva, como sempre, né? E importante, para você mesmo aprender sozinho, procurar, ou você mesmo que está se aprofundando na legislação, aprofundando nas placas, né? Quer entender? Existe o Manual Brasileiro de Sinalização, certo? Eu vou entrar aqui no Google, vamos lá, vamos até lá. Eu entro aqui no Google, certo? Vem aqui, ó, vamos lá. Voltando aqui, ó. Certo? Coloquei lá, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Entrou aqui. Aí tem, ó, Manual Brasileiro de Fiscalização. Eu vou pegar as sinalizações de regulamentação. Placa de sinalização de regulamentação. São as placas vermelhas, tá? Como eu tenho ela ali, eu vou voltar, aí, fazer novamente e ver aqui. Deixa eu ver. Ok, então estou aqui, ó. Eu entrei, está dizendo aqui, a sinalização vertical é classificada segundo a função que pode ser. Olha, é muita coisa, você pega o que você achar necessário aí, tá? Se quiser se aprofundar. Aqui está dizendo, a sinalização vertical é classificada segundo a sua função, que pode ser de regulamentar, né, são as vermelhas, regulamentar as obrigações, limitações, proibições e restrições que governam o uso da via. Isso aqui até cai na prova. Sabe? Advertência amarela e a de indicação. São essas de indicação. Aqui, ó. Tá vendo? São várias, identificam, indicam, são essas placas. Eu já vi na prova isso. Mas nós vamos procurar mais precisamente a placa. Olha aqui, vamos andar mais um pouquinho, né? Nós vamos pegar a placa proibida de estacionar e ver sobre ela. Mas se você andar aqui, ó, tem várias informações, vamos adiantar. Aqui tem o tipo do índice sobre todas as placas, ó, parada obrigatória. E a página que você vai encontrar, tá? Aqui. A de parada obrigatória, essa aqui, a de proibido de estacionar, desculpa, eu quero de... Não, parada obrigatória, eu quero de proibido de estacionar. Essa aqui, ó, 131, a gente falar sobre ela. Mas você pode ver sobre todas as placas vermelhas, são 40, né? Aqui, ó. Todas as placas vermelhas estão aqui. 18, e depois ela explica uma a uma. Tá? Aqui, ó. 32 até a 40, página 117. Sinalização vertical é uma subsistema de sinalização viária que se utiliza de sinais opostos sobre faixas fixadas na posição vertical. Eu não vou ler tudo, tá? Aí está aquele pedaço que eu falei, a regulamentar as obrigações, limitações. Aí você pode ver aqui a legalidade, né? Deixa eu ver aqui. O trânsito brasileiro, legislação complementar, vamos lá, coisas mais importantes. Elas estão todas aqui, ó. Conjunto de sinais de regulamentação, são esses, ó. Tá? São 40 placas, placas, aspectos legais, as mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas. Ela manda! E seu desrespeito constitui infração conforme o capítulo 15 do CTB, ok? Então, ela é imperativa, ela manda, ó. Aqui, damos informações, elas estão aqui, daí está dizendo aqui, ó, em casos que houver símbolos, eles devem ter a forma e cores definidas em legislação. Aqui está falando do início, do fim, do estacionamento, ó. Os horários, né, o dia que pode estacionar, aqui, ó, regulamentado para táxi. E aqui, ó, a característica dos sinais de regulamentação, certo? Essa aqui, ó, obrigação, restrição e aqui de proibição. E as placas, as duas placas diferentes, né? Que é um octógono,
a placa de parada obrigatória e a de preferência. Elas são as únicas diferentes, porque se ela tiver de costa para você, você pode ver. Tem uma aqui, ó, uma parada obrigatória, tá vendo? Se ela tiver de costa para você, você sabe que tem uma parada obrigatória pelo seu formato, que é um octógono. A de preferência também. As outras você não consegue saber. Aí, seguindo mais aqui, mais algumas informações, ó. Fundo branca, né? A orla vermelha, tal. Vamos seguir. O diâmetro em vias rurais. Vamos lá. Mais informações. Da regra de regulamentação pode ser aplicados em placas pintadas retroreflexivas luminosas, dotadas de iluminação interna. Até a maneira que é pintado. Então, tudo aqui, ó, os locais que pode ser colocado. Mais algumas informações, deixa eu ver aqui. Sinais de regulamentação, aqui são todos, ó. Ele tem uma certa divisão, né? Como é que os grupos de sinais, como é que está dividido? Ó? Preferência de passagem, né? Parada obrigatória de preferência. Os de velocidades, né? São esse aí que fala de velocidade, é R19. E depois, sentido de circulação. Sentido de circulação da via, a de rotatória também, que é sentido de circulação na rotatória, né? Que é anti-horário. Movimento de circulação, sentido proibido. Movimentos proibidos também, ó, tem essa faixa proibido. Está toda dividida aqui, ó, tá bem legal, né, para você aprender. Passagem obrigatória, aqui vira à esquerda, esse aqui, movimentos obrigatórios, normas especiais de circulação, proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa ou pista, proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa ou pista, conserve-se à direita, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Legal, né? Tudo isso, cara. Você deu um Google lá, entrou no Manual Brasileiro de Sinalização, tem de regulamentação, tem essas amarelas também, e tem até as horizontais, as faixas que estão no solo. Proibida a circulação de tratores. Ó, eu estou falando só de regulamentação. Aqui nós vamos falar sobre ela aqui, ó. Proibido estacionar. Certo? Vamos pegar aqui o início, aqui, ó. Ela começou com a parada obrigatória. Assinala ao condutor o dever de parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou pista, né? Sinal R1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem prevista no artigo 29, inciso 3. Seu uso deve se restringir a situações em que a parada de veículos for realmente necessária para parar, sendo insuficiente ou perigosa a simples redução de velocidade, ou quando ocorrer uma das condições abaixo. Se tem essa aí, é para você parar realmente, tá? Não é só reduzir a velocidade, não. Aqui, o exemplo, né, de aplicação, como deve aplicar. Vamos aqui, ó. Mais uma aqui, dê a preferência. Assinar ao condutor a obrigatoriedade de dar a preferência de passagem ao veículo que circula na via e que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário, tá? Naquela paradinha. Ela pode vir escrita também, ó, dê a preferência, para reforçar. E como ela pode ser usada? Exemplo de aplicação. Pode olhar aí, tem todo o exemplo. Então, isso aqui é oficial, né? Da velocidade máxima. Regulamento o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular, na pista ou na faixa. Válido para todo ponto onde o sinal é colocado. Tá? Para todo ponto em vias em que haja necessidade de informar ao usuário a velocidade máxima regulamentada. Aí tem mais informações sobre ela. Aqui aí fala das vias, via arterial, coletora, as velocidades das vias. Perceberam? Então, vamos adiantar. Mais informações. Tem muita informação aqui. Onde tem que ser colocado, a distância que pode ser colocado. Isso é muito bom. Para quem quer ter um entendimento maior sobre esse assunto. Ou mesmo você que tem um entendimento superficial, você passa aí o que você quer saber, né? Vai direto. Aqui, aí eu peguei
aqui está na página 130, você viu que nós vimos no índice lá, né? 131, então, ó, 131, estacionamento. Refere-se ao grupo de sinais que regulamentam a parada e o estacionamento de veículos na via. Fazendo sinal proibido estacionar, R6A. Assinala ao condutor que é proibido o estacionamento do veículo, né? Simples assim. Deve ser utilizado sempre que o estacionamento do veículo for considerado prejudicial por motivo de segurança, visibilidade, fluidez, ou quando estudos de engenharia indicarem que há necessidade de restrição. Rodovia acompanhada de informação complementar, tal como espécie, a categoria de veículo, o horário, o dia da semana, permissão para carga ou descarga, delimitação de determinado trecho da via, né, onde inicia o término, se na linha amarela, aquela faixa amarela, ela tem que estar com a placa de proibido estacionar. Quando o sinal R6A não se aplicar por todo o período de 24 horas, deve vir acompanhado de horário de restrição. Tem que avisar, você não vai usar todo o tempo ela, tá? O R6A tem a validade ao longo da face da quadra. O que é isso, né? No trecho sinalizado antes e após a placa que contém. Então, ó, fica aquela dúvida. Ela vale antes, ela vale depois? Então, está dizendo em toda a face da antes e depois da placa. Aqui, ó. A placa deve ser colocada em função dos critérios de visibilidade, características específicas do local e na forma. Tá vendo aqui? Aqui, a face da quadra. Então, é válida por toda essa face. Ó. Face da quadra de até 60 metros, ok? Deve ser colocada uma placa aproximadamente no meio da face da quadra ou extensão da restrição. Face da quadra superior a 60, né? Quando for mais de 60, deve ser colocado 2 placas. Quando for mais de 60 metros, tem que colocar 2 placas. Aqui falando das distâncias. Quando na face da quadra solicitada houver uma interseção em T, deve ser colocada uma placa após a interseção, de modo a garantir sua visibilidade pelo condutor do veículo que se origina na via transversal. Aqui, quando a face da quadra em curvas, vocês podem olhar com mais carinho aqui, tá? Realização em trecho da face da quadro pista, placa XCC deve ser acompanhada de informações complementares. Início, término, na linha amarela, quando põe uma faixa amarela no sol, não pode simplesmente pintar a faixa. A placa tem que estar junto lá, isso é importante. Para os trechos maiores de 60 metros, deve ser colocado uma ou mais placas intermediárias, sem informação. Então, aqui tem o início, aqui tem o fim. Aí tiver trecho de maior de 60 metros, coloca uma no meio lá, entre o início e o fim. Aí, ali está o limite, onde pode estacionar. Tá? Aqui ela tem o início e tem o fim. Quando não tiver, é tanto antes quanto depois. Então, vocês podem observar mais informações. Eu não vou entrar profundamente nisso aqui, senão iria ser um vídeo muito longo, não é essa a intenção. Eu queria só mostrar para vocês que vocês podem se informar. Estou dando o caminho das pedras, como você pode se informar, como você pode ir aprendendo e acrescentar no seu aprendizado, para você que vai fazer o exame, para você que é instrutor, quer aprimorar. A gente sempre tem uns toques aí para poder melhorar os nossos estudos, né? Para melhorar o nosso entendimento sobre o que está rolando, né? Sobre o que rola. Isso é muito importante, muito mais para a vida do que para a própria passar na prova, né? Porque, às vezes você está tão preocupado com a prova, se você reprovar, você vai e faz outra. Mas a vida nós só temos uma, né? É aí que está importante você colocar em prática o que você aprendeu, ok? Então, até a próxima aula. Valeu, galera!